Verão, calor, já pensou em praia, né? Mas não é, é dengue. Nessa época do ano, a proliferação do mosquito Aedes aegypti aumenta e é preciso ficar muito atento. Guaratinguetá, Potim, Aparecida e Cruzeiro são as cidades do Vale do Paraíba que tiveram aumento de mais de 50% nos casos de dengue em 2012, em comparação com o ano anterior. De acordo com o médico da Vigilância Epidemiológica de Guaratinguetá, o motivo é que esta região foi uma das últimas no estado de São Paulo a ter pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. A previsão é que 2013... com a implementação do serviço, com a intensificação das atividades agora, né, na época de janeiro, né, que é a época mais chuvosa, é a época com maior índice pluviométrico e, consequentemente, maior alta de temperatura, a vigilância epidemiológica consiga reduzir drasticamente esse número de casos comparando a janeiro de 2012. Esta jornalista de Guaratinguetá sofreu com a doença no ano passado. É difícil você reconhecer os sintomas no primeiro momento, né? Tem os mesmos sintomas que outras doenças, como a gripe, né? Então eu senti muita dor no corpo, febre, perda de apetite, né? Mas eu percebi que era dengue mesmo quando começaram a aparecer manchas mesmo no corpo. Queimava muito, ardia muito, e daí eu fui no hospital, fiz o exame e já vi logo de cara que era. 2.816 casos foram registrados em Guaratinguetá no ano passado. O número representa um aumento significativo, já que em 2011, 500 pessoas tiveram dengue na cidade. Mas em outros municípios do Vale também foram registrados aumentos de casos da doença. Em Guaratinguetá está sendo feito um trabalho para intensificar a fiscalização pelos bairros da cidade. O município de Guaratinguetá está realizando agora, em janeiro, desde a primeira semana de janeiro, a avaliação de densidade larvária, que é justamente para avaliar o grau de magnitude da doença no município. O que a gente pode esperar desse verão, né? Vamos avaliar o grau de infestação para o mosquito Aedes aegypti dentro da região de Guaratinguetá. Todo caso notificado de dengue, né, é encaminhado à vigilância epidemiológica e desencadeia, então, atividades que visam controlar a doença, impedir que a doença se alastre. É para isso que a equipe da vigilância está sendo implementada, está sendo aumentada. Mais de 80% dos casos, dos criadouros para Aedes aegypti, está dentro das residências. Então é importante que a população faça parte dela, que a população vistorie a sua casa, vistorie o seu quintal, que provavelmente é lá que vão estar os criadouros para Aedes aegypti. E, lógico, exerça cidadania e denuncie o morador que não faz a parte dele. Vamos conferir então os números da dengue na região. Em Aparecida, o número de casos aumentou de 26 em 2011 para 420 no ano passado. Já em Cruzeiro, os casos passaram de 824 em 2011 para 1.115 em 2012. Em Guaratinguetá, o número saltou de 500 em 2011 para 2.816 casos. Já os municípios de Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté tiveram redução nos números da doença. E a chuva que atingiu a região na tarde de ontem causou transtornos em São José dos Campos. No conjunto EMA 2, região sudeste da cidade, mais de 20 casas foram destelhadas, como mostram as imagens do repórter cinematográfico Fernando Madonna. Segundo a Defesa Civil, apesar da força do temporal, não houve registro de mortos ou feridos. Hoje, um temporal no meio da tarde interditou por cerca de 50 minutos o trevo de acesso da rodovia Carvalho Pinto à cidade de Jacareí. Houve um alagamento no local. O tráfego, no momento, já flui bem. Será que os temporais vão continuar? Vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Uma frente fria traz chuva para o litoral, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. O tempo mais fechado faz a temperatura cair na maior parte da região metropolitana. Mínimas de 13 graus em Campos do Jordão, 18 em Cunha, 21 em Taubaté. As máximas atingem 23 graus em Cruzeiro, 26 em Pindamonhangaba e 27 graus em Caraguatatuba. Bom, que o mês de janeiro é mês de pagar conta, todo mundo sabe. Entre elas está o IPTU. Em Taubaté, o imposto sofrerá reajuste esse ano. O Francisco Salles, que é chefe de divisão de cadastros da Prefeitura, esteve hoje no Band Cidade Primeira Edição e conversou com a jornalista Mônica Ruda. Falou sobre o assunto. Acompanhe.
Francisco, houve aumento no preço do IPTU em Taubaté esse ano? Para esse ano foi um aumento de 5,98%, que corresponde à inflação medida pelo governo federal, correspondente ao INPC. Com relação ao ano passado, é maior esse aumento? Um pouquinho coisa, o ano passado foi 5,39%. Certo. E quando vai começar a emissão dos boletos? Já estamos, inclusive, prontos os lotes para serem feita a confecção dos carnês e nós estamos dependendo da definição do banco, que vai ser o recebedor desses impostos, vai centralizar o recebimento do imposto. Então, uma vez definido o banco, a gente já começa os trabalhos para a confecção dos carnês. E o contribuinte pode também retirar na prefeitura ou não será necessário? Não, não será necessário, a não ser que ele não tenha feito a atualização de endereço, ou esteja com o endereço desatualizado por algum motivo. Aí ele vai ter que ou obter via internet ou ir até a prefeitura. Não estando com o endereço atualizado, ele vai receber em casa via correio. Certo. Francisco, e quanto que a prefeitura deve arrecadar com o IPTU desse ano? Olha, a gente está esperando aí uma arrecadação em torno de 50 milhões para o IPTU. Esse dinheiro, Francisco, para a gente informar o pessoal de casa, lembrar, vai para onde? Olha, uma parte é destinado para educação, uma outra parte é destinado já para a saúde, o restante é feito em pagamentos de funcionários e também obras para o município. Quem está com débito pode aproveitar o momento para regularizar a situação e se isso impede de pagar o IPTU desse ano? Quem tiver com débito, nada impede que faça o pagamento desse ano. Então não implica se ele tiver com imposto atrasado. Agora, se ele quiser regularizar a situação, a partir do dia 15 de janeiro ele vai até a prefeitura e vê o débito dele, pode ser parcelado em quantas vezes ele achar que cabe dentro do bolso dele, no caso. Dá para negociar? Dá para negociar até 60 vezes, dependendo do valor da dívida. Agora, Francisco, a gente sabe que há bairros em Taubaté que são irregulares e mesmo assim a cobrança ocorre nesses locais. Eu queria que o senhor explicasse o motivo disso, como funciona. Perfeito. É que o imposto, ele independe da regularidade jurídica ou administrativa do imóvel. Então, até não seria justo, vamos supor, você tem uma casa que está legalizada perante a prefeitura e tem alguém que constrói uma casa irregular. Então, quem estaria legalizado pagaria o imposto e quem não estaria regularizado deixaria de pagar. Até seria uma situação injusta nesse caso. Já em São Luís do Paraitinga, a primeira parcela do imposto pode ser paga até o dia 30 de janeiro sem multa. A medida foi tomada pois houve atraso na distribuição dos carnês. Mas não haverá acréscimo no valor apenas para pagamentos efetuados em agências bancárias e casas lotéricas. Aqueles que forem feitos em terminais eletrônicos terão os acréscimos de juros e multas. Uma equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas está em Areias, no Vale Histórico, para levantar informações sobre as áreas de risco de deslizamentos e inundações na cidade. O estudo irá compor o mapeamento que o Instituto pretende fazer em 31 municípios que compõem o Plano Preventivo da Defesa Civil Estadual. O projeto de 6 meses será realizado por meio de documentação fotográfica. Também vão receber a visita dos técnicos das cidades de Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz. Esses municípios foram indicados como prioritários por não terem informações do tipo atualizadas. Em instantes, as informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Teve equipe da região em campo, além das condições das estradas da região. Os detalhes em instantes, 7h11 agora.